Bom, vamos lá. Boa noite, turma. Estamos aqui gravando mais uma aula, certo? Aproveitar que a energia chegou, né? E aproveitar cada minuto aí para gravar nossas aulas, tá? Estou gravando essa aula aqui agora para já deixar disponível lá no YouTube para vocês, tá? Para deixar disponível lá para vocês e para que vocês possam acessar aí dar uma conferida no conteúdo introdutório de biotecnologia, que é a nossa segunda disciplina desse outro semestre, tá? 2020.2. Eu vou deixar o vídeo lá no YouTube, lá no meu canal, tá? E vocês acessem. Peço para que vocês assistam até o final, tá? Porque vai ter um videozinho que eu vou apresentar para vocês aqui do Dr. Drago, da Universidade de Brasília, falando um pouquinho mais sobre a biotecnologia, um videozinho bem rápido, as 5 grandes áreas em que a biotecnologia está atuando, certo? E depois do vídeo vai ter a explicação lá do slide sobre em relação ao webinário, tá? O que cada grupo vai ter que apresentar, tá? Eu vou dar uma breve explicação aí para deixar bem claro para vocês, tá bom? Bom, o nosso conteúdo que nós vamos verificar hoje, né, nós vamos falar um pouco da biotecnologia e biodiversidade, né? Qual a importância da biodiversidade para a biotecnologia que a gente conhece hoje, certo? Mas antes da gente comentar um pouco dessa importância, né, a gente vai ver um pouquinho de história e vamos contar um pouquinho de história, como é que se deu, né, os primeiros passos aí da biotecnologia em si, porque se nós formos analisar todo o período histórico, a cultura, a, a forma de vida dos antepassados, né, da humanidade há tempo atrás, dá de perceber claramente, né, e notar que já havia um pouquinho, né, de biotecnologia inserido na sociedade naquela época, tá? Embora não se utilizasse o termo, né, biotecnologia, mas os conhecimentos culturais que eram feitos, realizados naquele período, tá? Subtende-se hoje em dia, né, que são traços, né, de conhecimentos biotecnológicos, tá? Embora não se tenha, essa ciência não existisse há muito tempo atrás, há anos, há séculos atrás, tá? Ou há milênios até, tá bom? Para vocês terem uma ideia, esse termo biotecnologia ele só veio a ser inserido, digamos assim, no nosso país aqui da década de 60, 70 em diante, tá? Mas em outros países já era abordado já esse termo biotecnologia e esses conhecimentos, tá? Então, um pouquinho da história, né? Então, desde os primórdios, tá? O homem ele sempre explorava a natureza, principalmente a parte de plantas e animais, né? Para poder se alimentar, para poder extrair medicação, tá? Então, são conhecimentos culturais aí que, se nós formos analisar, a gente retira da natureza só que através de meios tecnológicos, né? Uma produção muito mais rápida, em cadeia muito mais rápida, esses remédios para poder ser distribuído aí para a população mundial ou do nosso país, tá? Esses tais conhecimentos também eram utilizados para construir abrigos ou então produzir roupas, né? Então a biotecnologia também está inserida nesse campo aí de produção de roupas ecologicamente corretas, né? Sapatos, calças, camisas, entre outras coisas, tá? Então aqui eu trouxe mais imagens, né, indígenas, né, do período do descobrimento, né, daqui do nosso país, tá? Tinham esse meio de vida, esse modo de vida, né, de retirar da natureza, né, o seu alimento, a sua medicação, um pouco da sua vestimenta, né, se bem que índio não se vestia tanto assim, né? Se nós formos analisar aqueles índios das tribos que não têm contato nenhum com o ser humano, que inclusive um funcionário da FUNAI foi morto, né, mês passado,
ou através da flechada de um deles, né, culturalmente eles não usam roupa nenhuma, né, só uma proteção mesmo na região genital deles, tá? E paralelamente com isso, né, a, à medida em que a sociedade ela veio se modernizando e aumentando a sua população, tá, houve a exploração da natureza, né, e com essa exploração da natureza a gente vê aí nas histórias, né, na escola quando a gente estuda, né, as guerras, né, entre colônias, guerra farroupilha, né, no Brasil aqui teve a Batalha do Paraguai, tá? Guerra Fria, Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essas guerras que existem aí na nossa história aí que a gente conhece muito bem, tá? Então tudo isso daí, esses conflitos, né, que existiam entre essas sociedades, essas populações, é um interesse econômico, né? Tem um interesse econômico, tem um interesse em relação à biodiversidade. E hoje aqui no nosso Brasil, no nosso país, tem alguns ambientalistas, né, ou então alguns teóricos, né, ou até mesmo políticos, tá, que eles questionam, né, porque o mundo está de olho na Amazônia, né, querem tomar a Amazônia do país, né, então devido à grande biodiversidade que existe no nosso país, tá? Então, paralelamente com a exploração da natureza, que é super importante, né, devido à grande biodiversidade, também é muito importante para a biotecnologia, tá? Vieram esses domínios territoriais, nacionalistas, tá? O racismo, né, que acompanhado com racismo aí vem aí a ocasionar morte, né? Vimos aí no Hitler, né, matou mais de 6 milhões, 60 milhões de judeus, né? O racismo, né, vem a política e vem a economia, né? Então vem dominando tudo, tá? Os seres humanos, né, antigamente eles usavam o que a natureza produzia, tá? Caçavam animais, né, colhiam seus frutos, raízes, né, algas e até cereais, tá? Então, antigamente a produção, né, a forma de alimentação dessas comunidades, dessas populações era dessa forma. E aqui nós temos a imagem, né, são pinturas rupestres, né, que a gente encontra também aqui na região do Nordeste, tá? Que é muito comum, retratando a sua vida, o dia a dia daquelas pessoas, né, que ali viviam, né? O que eles caçavam, o que eles comiam, até a forma de brincar, né? Luta, né? Uma vez eu estava assistindo um documentário do UFC, que nessas pinturas rupestres que existem no Nordeste, aqui no nosso país, eu esqueci o estado, tá? Então lá já existia traços, né, resquícios assim de duas pessoas lutando, né, e outras ao redor observando, tá? Então distingue-se aí, né, que desde os primórdios, né, já existia essa característica de luta entre um e outro, né, e ter uma plateia, né, observando, tá? E à medida que eles caçavam, né, obtinham todos esses subsídios da natureza, né, eles não se preocupavam com a extinção da espécie, né? E aí a gente vê na história, até no meio jornalístico, tá, o desaparecimento, né, o registro de fósseis, né, desses animais aí que são bastante antigos, né? Preguiça gigante que foi encontrado na Amazônia, fósseis de mamute lá na Sibéria, na Rússia, né, por aí vai, tá? Ah, essa primeira imagem aqui, né, seria um ancestral do rinoceronte, né, que vivia lá no período paleozoico, depois do período jurássico, tá? Então, como à medida que essas populações iriam crescendo, né, iam se expandindo, dominando outras localidades, eles iam consumindo, né, os animais e plantas, e eles não se preocupavam com, com a extinção, né, dessas espécies, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, né, como eu acabei de citar, né, na Sibéria, por exemplo, né, tem muitos mamutes foram encontrados, né, mortos, que os caçadores faziam casas com seus ossos, né? Na Nova Zelândia existia uma espécie de ave, entre outras, lá que é chamado de moa, tá? Então, lá na Nova Zelândia,
Antigamente existia essa cultura, né, baseada nessas espécies de aves que tinham penas muito grandes, tá? E essas penas, né, dos pássaros gigantes que existiam, né, na Amazônia. Hoje em dia só existe uma na Nova Zelândia, desculpa, tá? Essas penas eram tratadas como relíquias, né? E aí retiravam-se as plumagens, né, dessas aves, tá? E algumas dessas plumagens foram encontradas também em locais, em sítios, né, como em forma de ritual de matança, tá? E tanto até esqueleto, né, dessas aves também foram encontrados aí os fósseis delas, tá? Dessas aves, tá bom? Então são alguns exemplos, né, que essas sociedades culturais antigas, né, ah, faziam, né, tinha como característica principal, tá? Na Síria também, alô, tá dando travando aqui. Na Síria foram feitas escavações, tá? E em outros países também, e também mostraram, né, que o ser humano ele utilizava mais de 150 espécies de plantas alimentícias na era, né, no período pré-agrícola, tá? E uma deles aí é o romã, né, que é da família Vitrácea, tá? Cientificamente, né, biologicamente falando, né, dentro da taxonomia é o Punica granata, tá? Então, fósseis, né, de vegetais de romã foram encontrados, tá? Nesse período aí, período pré-agrícola, tá? Antes de começarem a surgir as primeiras fazendas, que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? E aí foram encontrados esses tipos de plantas, né? Mais de 150 espécies aí. Um deles aí era o romã, tá? Temos aqui algumas estimativas antigas, tá? Então, no século XVIII, a população, né, do planeta, ela se alimenta cerca da população do planeta, ela se alimentava com mais ou menos com 240 espécies diferentes de plantas, tá? Então, na trajetória do desenvolvimento da sociedade do ser humano, né, no planeta, cerca de 3.000 espécies de plantas elas foram utilizadas como alimento, tá? Até o dia de hoje, tá, ok? A galinha, por exemplo, tá? Ela foi importada da Índia para a Europa, tá? Muito depois das ovelhas e do gado bovino terem sido domesticados, tá? Ou seja, então bem antes, né? Então as ovelhas, o gado bovino, né? Que já havia essa preocupação de domesticar para o consumo local ou em outras localidades, tá? Logo depois foi a galinha saindo da Índia para a Europa, tá? Na Grécia Antiga, né, não havia ovos para alimentação. Então vejam só, tá? Então lá não existia ovos. O trigo, né, o famoso trigo, tá? Ele era cultivado no Mediterrâneo e depois se expandiu para outros países, tá? O arroz, historicamente é conhecido, né, pela China, tá? E o milho na América do Sul, precisamente ali no México, tá? Se expandido também para outras localidades, tá, ok? Logo depois, né, na África, tá, veio a domesticação do sorgo. O sorgo é esse grão aqui, tá? O inhame, do cará, tá? E da batata doce, tá? Então, todos essas plantas, né, à base de amido, né, foram domesticados ou produzidos inicialmente por populações da África. Tá? E aí, né, com a colonização de outros países e tal, começou a comercialização, né, começou a, a distribuição desses alimentos pelo planeta. Tá? À medida que a população aumentava, né, nesse período, tá, calcula-se que há 10.000 anos atrás, mais ou menos, o homem ele usava 7 quilômetros, vejam bem, tá? Há 10.000 anos atrás, o homem ele explorava, né, 7 quilômetros quadrados de terra para poder se alimentar. Tá? Então, uma família, digamos assim, de 2, 3, 4 ou 5 pessoas, tá? O cara ele andava 7 quilômetros para poder procurar um pouco de comida, tá? O que é totalmente diferente, tá ok?
Hoje, no período da pré-agricultura, né, cada pessoa ela necessitava de 1 quilômetro quadrado de terra para tirar o seu alimento. Tá? Então, quando começou os primeiros passos de produção, de desenvolvimento das fazendas, né, da cultura familiar, digamos assim, tá? Então utilizava um pouco mais de 1 quilômetro. Tá? Após o aparecimento das fazendas da agricultura, né, aí cerca de 100 pessoas podiam viver com uma produção obtida nesse mesmo espaço de 1 quilômetro. Tá? Então aí já ficou, né, já aumentou o número de família. Se aumentou o número de família e diminuiu o tamanho da terra, então quer dizer que já havia um certo conhecimento sobre plantações, uma cultura de plantações. Né? Poderia ocorrer ali o armazenamento de sementes, né? Ou produzir plantas através de clonagem ou enxertia, né? Que isso não deixa de ser biotecnologia. Tá? Então por aí vai, tá bom? Então, como vimos, né, desde o período mais remoto, tá, desde lá dos antigos, né, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês da época dos egípcios, né, na sociedade egípcia, já tinham escritos, né, pergaminhos lá, né, dos faraós, eles exaltando grãos, né, plantações, essas coisas. Tá? A melhoria tecnológica ela tem sido bastante importante, né, para o desenvolvimento da instalação da espécie humana, para que a população pudesse permanecer e sobreviver no local, né, durante um determinado tempo no nosso planeta. Tá? E a biotecnologia ela se inicia nesse período. Tá? Analisando historicamente, a biotecnologia ela vem aborda, embora, como eu falei, né, no início, não se usava este termo biotecnologia, tá? Mas os trabalhos, os tratos em que eles faziam com os animais, meio de reprodução, produção de alimentos, essas coisas, são traços, caminhos da biotecnologia, tá? De conhecimento biotecnológico. Tá? E também do melhoramento da biodiversidade, pode fazer modificações genéticas, tá? A criação, inclusive mudando geneticamente as formas de vida terrestre. O que não deixa de ser verdade, porque quando você altera um determinado meio ambiente ou se você conserva um determinado meio ambiente, é lógico que vai haver algumas mudanças genéticas. Né? E essas mudanças genéticas elas podem ser utilizadas para o benefício ou para o malefício. Tá? Então, a biodiversidade ela está relacionada com a diversidade. Né? Quando a gente fala em biodiversidade, ela está relacionada intimamente com os seres vivos, né? Plantas, animais, micro-organismos, né? Tudo que se encontra dentro de um ecossistema. Tá? Desde bactérias até vírus. Tá? Biotecnologicamente, né? Hoje em dia, por exemplo, né? A vacina do Covid-19 ela está sendo produzida em cima do material genético do próprio vírus. Isso é biotecnologia. Tá? Então, é representada pela diversidade genética. Tá? Então, quando a gente fala em biodiversidade, né, então é toda essa variação, é toda essa riqueza, né, de, de traços genéticos, né, de diversidade genética que existe dentro de um ecossistema. Tá? E essa diversidade genética aí ela pode auxiliar a população a poder produzir roupa, energia, remédios, alimentos, né? Clonagem, por aí vai. Tá? Diversidade de espécies e também diversidades de habitats. Tá? Qualquer que seja o projeto, né? Então, se a pessoa vai a campo, né? E aí vai fazer uma análise da biodiversidade biotecnológica de um determinado ser vivo, de um local, né? Seja qual for o campo de estudo, a área ou interesse de estudo da pessoa, tá? Do acadêmico, do pós-graduando, do mestrado, do doutor, do cientista, tá? Quando for fazer essa avaliação, essa exploração da biodiversidade, então tem que se considerar vários métodos científicos e procedimentos biotecnológicos para poder se extrair essas informações. Por exemplo, tem que ter conhecimento de biologia celular e molecular, tá?
bioquímica, né, fotoquímica, fitofarmacologia, taxonomia clássica, né, porque você vai ter que saber o nome da bactéria, da planta, do animal, da ave, do inseto, do artrópode, por aí vai, tá? Do vírus, da bioquímica, da micologia, né, que trata principalmente dos fungos, né, a bacteriologia, da botânica, fisiologia de plantas e etnobotânica. Então, quase tudo isso que está aqui, esses conhecimentos científicos, no mínimo que a pessoa tem que compreender ou pedir auxílio para outros colegas, tá, da área, dentro de cada área específica aqui que foi citada. Tá? Então, todos esses conhecimentos aqui eles têm que estar inseridos dentro dessa pesquisa, dessa busca, né? Então, vamos lá. Quando vai ser produzido agora, ou quando foi produzido a, a insulina, né? Quando foi produzida a insulina. Então, lá tinham vários especialistas, tá? Lá tinha bioquímico, lá tinha, com certeza, tinha botânico, tá? Então, tinha vários especialistas de diversas áreas, tá? Que compreendiam esses conhecimentos, tá ok? Quais são as perspectivas, né, entre a biodiversidade e a biotecnologia? O maior desafio, né, da biotecnologia com relação à biodiversidade é tentar manter bastante sustentável, né, essa relação entre a biodiversidade e a biotecnologia, porque um dos temas que a gente vai estudar aqui, um dos assuntos, que é bioética e biossegurança, ela trata sobre em relação a isso, né, porque em alguns países aí para fora, né, a biotecnologia ela não é tão avançada devido a barreiras, né, a questão religiosas, a questões legislativas. Tá? Então, um dos desafios, né, a perspectiva, tá, de se manter uma harmonia entre a biodiversidade e a biotecnologia, tá, que reflita a relação e a integração da natureza com a sociedade, que todos possam compreender, né, que, querendo ou não, né, o nosso alimento, a nossa vestimenta, a energia, tá, a medicação, tudo provém da natureza, não cai literalmente, né? Claro que existem alguns milagres que não se pode explicar, né? Mas grande parte, todos os remédios ou fitoterápicos ou farmacológicos são produzidos através do meio da biotecnologia, tá? Então vamos ver aqui as espécies e a biotecnologia, né? Vamos ver aqui algumas espécies aí, falar um pouquinho aí que foram abordados, né? Em se tratando da biodiversidade e da biotecnologia, tá? Então, se formos observar o número de espécies no nosso planeta, tem-se uma estimativa entre 5 a 50 milhões, tá? Em números de espécies. Os insetos eles são um bom exemplo dessa estimativa, né? Principalmente os artrópodes. Vocês já tiveram a aula de zoologia dos invertebrados, né? E lá fala que os artrópodes, eu não sei qual foi o professor que deu essa disciplina para vocês, né, que os artrópodes compreendem o maior número de espécies que existe entre os animais. Tá? Então, alguns acreditam que o número de espécies de insetos alcança uma ordem mais ou menos de 5 a 10 milhões, tá, de insetos. Isso até agora os encontrados, fora os que podem surgir, né, ou que não foram aí ah, pesquisados, né, encontrados. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 1758, quando começou a surgir essa pesquisa taxonômica, né, biológica dos seres vivos, tá, foram descritas apenas, né, cerca de 1,6 milhões de espécies vivas de insetos. Tá? Somente os artrópodes compreendem aí mais de 80% que foi encontrado, de todas as espécies de animais, podendo alcançar números acima de 15 milhões. Tá? Com referência aos micro-organismos, né, a gente falar aí um pouco de bactéria, o número descrito ele passa mais ou menos de 6 mil espécies, tá? E o que se calcula que seja menos de 10% já dos existentes. Então, 6 mil espécies, cerca de 10% que se acha que existe, fora o que outros ainda que não foram encontrados,
tá? Então essas 6.000 espécies aí corresponde a 10%. Então se a gente for botar aí 100%, vai dar aí 60.000 espécies, né? Então é muita coisa, tá? Então a diversidade de fungos também é muito grande, tá? Estima-se um mínimo de 1,5 milhões, né? E somente desses estima-se 1,5 milhões e somente 70.000 espécies desses fungos são conhecidos, tá? E são utilizados aí em várias áreas da ciência, já foram estudadas, já foram catalogadas, já foram bioquimicamente, né, estudados, tá? Então é muita coisa. Mais de 365 mil espécies de plantas já foram catalogadas no mundo todo, tá? Desde 1700 para cá. Isso corresponde a mais ou menos 60% das espécies existentes, tá? Fora os que ainda podem se modificar geneticamente e as que ainda não foram, né, catalogadas, tá? Então, se nós formos considerar uma manutenção do atual cenário mundial, né, essa manutenção, digamos assim, o ser vivo vai se reproduzindo e à medida do tempo, ao longo do tempo, de 10 em 10 milhões de anos, ocorre algum tipo de modificação genética ou mutação, tá? Estima-se que um quinto, né, ou um pouco mais das espécies de todos os grupos provavelmente vão desaparecer nos próximos 50 anos, tá? Ao mesmo tempo que a população da Terra ela vai dobrar de tamanho, né, nas regiões principalmente tropicais, tá? E se isso acontecer, daqui a 50 anos, se dobrar a população em regiões tropicais, vai haver uma consequência, né, sobre as florestas, ou seja, desmatamento. Havendo desmatamento, o que é que vai se acabar? A biodiversidade. Porém, né, aí a biotecnologia ela entra justamente nesse meio aí, para tentar frear ou salvar algumas espécies, né? Então, nessas condições, havendo essa demanda de crescimento da população e ocorrendo o desmatamento, tá? Ela fará que cerca de 25% das espécies atuais, né, vivas, ela desapareça nos próximos 10 anos, tá? Então, por exemplo, calcula-se que a recuperação, por exemplo, em número de espécies, né, da diversidade biológica após a extinção maciça do período Cretáceo levou cerca de 10 milhões de anos. Então, cara, é muito tempo, entendeu? Então, se daqui a 50 anos houver o desmatamento numa grande área aqui no nosso país, e a população aumentar, vai chegar à extinção lá de algumas espécies e aí vai durar muitos anos ou talvez milhões de anos aí para que possa ocorrer uma nova biodiversidade naquele determinado local. E para que isso ocorra, vai ter que ser extinto muita coisa, tá? Então hoje se calcula a interferência do homem no meio ambiente, né? Porque ele pode chegar a fazer um estrago de tal forma que causará a extinção de várias espécies, tão drástica ou até pior, né, do que pode ocorrer daquelas causadas pela natureza, que ocorrem naturalmente, né, através de chuvas torrenciais, deslizamentos, essas coisas, né, tempestades, furacões, tá? E documentadas pelos registros fósseis, tá? Uma das consequências, né, através dessa drástica mudança aí, através do homem, é o desenvolvimento tecnológico, infelizmente, né, porque à medida que a população aumenta, tem que aumentar a produção de boi, né, aí produz mais metano, e aí vai aumentando o aquecimento global, né, tem que ocorrer mais desmatamento para poder fazer moradia, né, para poder aumentar as fazendas, a agropecuária, a agricultura e por aí vai. Né? E vai se desmatando árvores, e insetos vão morrendo, aves vão se extinguindo, né? Outros animais, artrópodes e por aí vai, são animais que vão sendo dizimados. Né? Olha o que aconteceu recentemente no Pantanal. Né? Devido à seca muito grande, né? O desmatamento na Amazônia está ocorrendo largamente, né?
e muitas queimadas também na Amazônia provocou aí um período de seca, de estiagem muito grande no Pantanal, né? E esse período de estiagem aí ocasionou, infelizmente, né, queimadas ou acidentais ou queimadas naturais, tá? Que são coisas aí que ainda estão investigando, né, no Pantanal. E, consequentemente, aí muitos animais acabaram morrendo, né? Lagos, lagoas lá, peixes, aves, répteis, anfíbios, muitos animais, muitas plantas, né, acabaram sendo dizimadas, tá? Agora imagine isso ocorrendo daqui, consequentemente, né, todo ano, daqui a 50 anos. Vai ser bem pior, tá? Então, uma dessas consequências, né, da ação do homem é o desenvolvimento tecnológico e econômico na agricultura, né, que eu acabei de explicar, que tem sido a diminuição drástica da biodiversidade, porque para abrir um campo de fazenda aí para poder fazer uma agricultura, plantar soja, feijão, algodão, arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar, essas coisas tudinho, né, que é o que mais o Brasil produz, né, gado, né, então tem que desmatar, né. Quando as matas têm sido devastadas para se transformar em campos agrícolas, tá? Contudo, né, paralelamente ocorrendo, a gente sabendo que isso ocorre, que a gente vê isso daí todo dia no jornal, né? Paralelamente com essa devastação, né, o desenvolvimento tecnológico está aí para auxiliar, para tentar manter preservado, né, pelo menos parte dessa biodiversidade, desse ambiente. Tá? Esse desenvolvimento tecnológico, né, pode aumentar a identificação, a utilização de várias diversidades biológicas, né, como espécies domesticáveis e importantes para a produção de alimentos e de medicamentos. Tá? Ou então, né, como ocorre também na reestruturação da mata. Tá? Vamos dar um exemplo clássico aqui. O que é que aconteceu? Acho que foi esse ano ou ano passado, né? No Brasil, especialistas, cientistas, estudantes aí eles desenvolveram uma bactéria para poder degradar o lixo plástico que existe em qualquer água, beira de rio, lago, oceano, essas coisas. É claro que demora um certo tempo, tá? Outro, inclusive, ganharam premiação, né? Também criaram não é subsídios, criaram também micro-organismos, né, que auxiliavam na degradação do petróleo, né, de combustível também no meio ambiente, tá, para poder acelerar aí a degradação do petróleo. Então tudo isso é biotecnologia, é tecnologia auxiliando a natureza, né, proveniente à ação do homem, tá? Bom, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, tá? Do Dr. Dagon, ele é da Universidade de Brasília, tá? Isso aqui que eu falei para vocês é só uma explanação, uma introdução sobre a biotecnologia, tá? Falando um pouquinho lá do passado e em poucos, assim, mais resumido em termos atuais, tá ok? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, é mais ou menos uns 14 minutos. Assistam o vídeo, tá? Porque ele vai falar, o doutor aqui lá da Universidade de Brasília, ele vai falar as 5 áreas em que a biotecnologia está inserida hoje em dia. E, inclusive, o que ele falar aqui vai servir como base também para que vocês possam apresentar no seminário online. Tá? Então, assistam e prestem bastante atenção. Tá? Após esse vídeo, continue ainda ligados aqui na videoaula, que eu vou apresentar só mais um slide para falar sobre o webinário. Tá? O que cada grupo vai ter que apresentar e eu vou explicar direitinho e aí a gente finaliza a aula. Tá bom? Então vamos lá, aguardem aí. Só um minuto que ele abriu com outro play aqui.
Vou abrir o vídeo aqui para vocês, só um minuto. Meu nome é Dago Ribeiro, sou doutorando em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade de Brasília e aqui, direto da Universidade de Brasília, pelo canal Profissão Biotech, eu vou falar hoje sobre biotecnologia. A biotecnologia é qualquer utilização de organismos vivos e seus derivados para a produção de produtos, processos ou serviços. A biotecnologia está presente em toda a nossa sociedade, que muitas vezes a gente não nos dá conta. Alimentos transgênicos estão presentes em toda a nossa cadeia, desenvolvimento de vacinas, biocombustíveis, cosméticos. A biotecnologia é uma área gigantesca e esse é só o primeiro vídeo para a gente poder começar essa discussão. Atualmente, a biotecnologia é uma das áreas que mais se desenvolve em todo o mundo. Se quisermos falar sobre biotecnologia, poderemos ficar aqui durante horas. Mas para dar uma resumida para o vídeo, iremos dividir em 5 partes, em 5 grandes áreas a biotecnologia. A biotecnologia vegetal, a biotecnologia animal, a biotecnologia industrial, a biotecnologia ambiental e a biotecnologia aplicada à área da saúde. Começando pela biotecnologia vegetal, talvez seja uma das que mais temos contatos, afinal de contas, quem nunca ouviu falar sobre os transgênicos? A utilização da biotecnologia para desenvolver melhores plantas através de melhoramento genético ou de técnicas de transgenia, mas também de controle de praga, ao aumento da produtividade, cultivo in vitro, micropropagação, onde você consegue fazer vários clones e você consegue aumentar muito mais a produção. Quando se fala em transgenia, o desenvolvimento do arroz dourado, que é um arroz com capacidade de produção de beta-caroteno. Beta-caroteno que é indispensável em países onde você não tem alimentação. Um arroz enriquecido, ele é muito mais eficiente, então você tem uma alimentação barata, rica em nutrientes. A biotecnologia animal é a utilização de conhecimento da biotecnologia, pode ser empregada para aumento da eficiência da produção animal. Isso inclui desde a alimentação ao material genético que aquele animal pode ter, além de uma série de produtos de origem animal que podem sofrer processos biotecnológicos para se tornar produtos de valor agregado, produtos de mercado. Animais transgênicos já são liberados hoje no mundo. Nos Estados Unidos possui um salmão que o gene de crescimento foi aumentado, então você tem um salmão que cresce mais. É o uso da biotecnologia para o desenvolvimento de produtos que possam ser de interesse para a população. A biotecnologia ambiental é a utilização de organismos vivos para reconstrução e recuperação de áreas degradadas, tratamento de resíduos e também conservação do material genético que existe em toda a nossa biodiversidade, como por exemplo o banco de germoplasma que existem, onde a gente consegue pegar sementes, por exemplo, e conservar ela por anos, deixando sempre guardada para que a gente não corra essa perda da biodiversidade. A biotecnologia ambiental também é muito útil quando você tem um derramamento de petróleo, por exemplo, no oceano, e um jeito de conseguir recuperar isso é a utilização de bactérias que possam degradar esse petróleo. É a utilização de organismos vivos e seus derivados para recuperação de áreas degradadas por ações de poluentes e também tratamento de resíduos. Que a gente pode, hoje em dia, a área mais voltada é tratar esse resíduo, que agora pode ser considerado um subproduto, para então transformar em outro produto. É a utilização da biotecnologia para transformar algo que era até então poderia ser considerado como um resíduo, algo ruim, transformar isso em produto, em algo economicamente viável. A biotecnologia industrial é a área da biotecnologia que lida com as grandes escalas, tanto na área química, com a produção de enzimas, como na área alimentícia, com grande fermentação de cerveja, ou até mesmo na parte energética, na produção de biocombustível de primeira, segunda e terceira geração. A biotecnologia sendo aplicada na área de saúde, ela pode englobar tanto o uso das ferramentas biotecnológicas para o diagnóstico de doenças e tratamento, produção de vacinas. Talvez hoje uma das áreas mais ricas da biotecnologia seja a área de saúde, pelo tanto de aplicações que existem e o tanto que é desenvolvido para a produção de medicamentos e fármacos. A
cada dia a biotecnologia avança mais no tratamento de doenças, mapeamento genético. Então, no futuro, você vai conseguir saber quais doenças você tem predisposição a ter e assim você conseguir evitá-las. O desenvolvimento da ciência das células tronco, que pode ser a grande chave para a cura de diversas doenças. Talvez a biotecnologia aplicada à área de saúde seja uma das mais ricas entre todas as outras áreas, porque nela está a esperança para a cura de muitas doenças. Bom, tá aí. Essa aí foi a apresentação do vídeo, né, do doutor lá da Universidade de Brasília, explicando, né, falando basicamente aí sobre as 5 grandes áreas, né, que a biotecnologia está atuante, né? Biotecnologia vegetal e a da saúde, né, são as que têm aí um conhecimento, né, uma atuação mais grandiosa em larga escala e são as principais, digamos assim, né, para a população em si, né, para a população mundial, tá? Da alimentação também, né? Que tem que estimular o crescimento mais rápido, né, acelerado, como ele deu o exemplo aí do salmão, tá? Então vamos lá para o outro slide que eu vou explicar agora para vocês sobre o seminário, o webinário, tá? Então tá aqui, orientações para o webinário. Prestem bem atenção. O que é que vocês vão ter que fazer? Eu já coloquei lá no grupo, né, no grupo lá do WhatsApp, e assim que a plataforma voltar, também vou postar lá na plataforma, mas por enquanto eu vou estar postando tudo aqui no WhatsApp, tá? No grupo lá da turma. Então, vocês vão utilizar aquele livro de biotecnologia que eu coloquei lá no grupo, né? Eu coloquei ontem, hoje são 5, né? Eu coloquei dia 3, tá? Então lá eu coloquei um livro chamado Biotecnologia 2011, é da Maria Antônia Malajovic, tá? Então ele é um livro um pouco grande, né? Mas eu separei alguns capítulos dentro desse livro para que vocês abordem como tema de seminário. Então vamos lá. São 4 grupos, grupo 1, 2, 3 e 4. Esses mesmos grupos, tá? Grupo 1, 2, 3 e 4, todos os componentes desse grupo são os mesmos componentes dos grupos de fisiologia, tá? Deixa eu só pegar meu caderno aqui para dizer novamente, para informar quem são os componentes desses grupos. Só um minutinho. Cadê? Aqui. Bom, grupo 1. Quem são os acadêmicos do grupo 1? Tá? O grupo 1, a Gislaine, Joelle, Martana, Lucita, Ângela e Kellen. Tá? Então vocês fazem parte do grupo 1. Tá? Vocês vão me apresentar no dia 4/12 pelo Meet o tema Biotecnologia e Indústria. Esse capítulo está lá na página 109 desse livro aí embaixo, tá? De Biotecnologia 2011, da Maria Antônia, que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Tá? Vocês vão lá na página 109, leiam todo o capítulo, verifiquem lá e dividam entre os grupos. Tá? Façam uma explanação, uma explicação para mim lá pelo Meet, no dia 4/12 de 2020. Tá ok? Deixa eu só voltar e consertar aqui, porque é 8/1 de 2021 isso aqui. Já é no outro ano. Isso, muito bem. Grupo 2. O grupo 2 é a Raíla, Kerliane, Julie, Marcos Carvalho, Antônia, a Bruna e a Léo. Se a Léo tiver nessa disciplina até lá, entre em contato com ela aí o pessoal do grupo 2, tá? Vão me apresentar também pelo Meet, dia 11/12. Tá? O tema, biotecnologia e meio ambiente. Está lá na página 125, começa lá na página 125 desse mesmo livro. Tá? Biotecnologia 2011, da Maria Antônia Malajovic.
tá ok? O grupo 3, de Ellen, Isabela, Milena, Luciene, Kaique, Vitor, Girlene, Humberto e o Jean, tá? É o grupo 3, vai me apresentar dia 18/12, tá? Dia 18 de dezembro de 2020, o tema Biotecnologia e Pecuária. Tá lá no capítulo, na página 165, começa a partir de lá, tá? No dia 8 de janeiro de 2021, é o grupo 4, tá? Então tem bastante tempo aí, ó. É a Leilane, o Alan, Francinalva, Noemi, Midiane, Cleiton, Ramon e o Marcos Vinícius, tá? O tema Biotecnologia e Alimentos. Também começa lá a partir da página 179 desse mesmo livro, Biotecnologia 2011, tá? Então, os integrantes de cada grupo são os mesmos integrantes lá dos grupos de fisiologia, tá? Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem, né, pesquisem na internet informações mais atualizadas. Por exemplo, ações biotecnológicos que foram utilizados na indústria por ano passado, digamos assim. Me tragam alguma notícia, né, alguma informação em que houve um avanço biotecnológico, né, que a biotecnologia auxiliou na indústria. Digamos, foi para produzir um combustível mais limpo, né? A gente já ouviu falar muito em biocombustíveis, tá? Então, quais são os tipos de biocombustíveis aí que existem na indústria, tá? Então, pessoal aí se liga aí, dá uma pesquisada, tá? Pessoal de biotecnologia e meio ambiente, né? Você viu aí o doutor falando, né, micro-organismos, bactérias utilizados para a degradação do petróleo. Eu expliquei aqui na degradação do plástico nos oceanos, tá? Então verifiquem aí outras coisas, outras ações aí na internet e tragam essa informação para o seminário, tá? A mesma coisa o pessoal da pecuária, né? Onde é que a biotecnologia está ressaltando, fazendo o crescimento acelerado de animais para ter uma produção melhor, se é no frango, se é no peixe, se é no boi, se é na ovelha, sei lá, o que for, tá? O grupo 4, a biotecnologia e alimentos, né? Quais são as ações mais atuais em que a biotecnologia ela está atuando sobre em relação aos alimentos? O doutor aí ele falou sobre o arroz dourado, né? Onde é acrescentado proteínas, riquezas a mais, né? No arroz, justamente para auxiliar aí na nutrição de países que são subdesenvolvidos, em que eles não têm uma alimentação muito saudável. Então, pelo menos o arroz com beta-caroteno vai trazer um pouquinho mais de nutrientes para essas populações, tá? Então, biotecnologia e alimentos está lá a partir da página 179, biotecnologia e pecuária a partir da página 165, biotecnologia e meio ambiente a partir da página 125 e biotecnologia e indústria a partir da página 109, tá? Então, peguem as informações desse livro, façam um resumo e me expliquem, tá? E peguem informações de fora também, pesquise aí na internet as ações da biotecnologia em cada tema aí que vocês terão que apresentar, tá bom, pessoal? Bom, como eu falei, essa aula vai estar no YouTube. O que é que eu quero que vocês façam? Deixe o seu comentário embaixo desse vídeo que vai valer como presença, como eu falei, colocando o aviso lá no grupo do WhatsApp da turma, tá? Se por um acaso vocês estiverem vendo essa videoaula e deixar o comentário agora de vocês, né? É porque nós não nos encontramos no dia seguinte, na sexta-feira, que teria que ser dia 6, né? Por conta da nossa internet, tá? Então façam isso, tá bom? Deixe seu comentário lá que vai contar como presença dessa aula, tá? Bom, quero deixar um forte abraço para vocês, que eu ainda vou ter que rodar esse vídeo lá no YouTube e salvar lá, tá bom? Tenha um bom estudo, uma boa pesquisa, tá? E vão fazendo o resuminho aí e vão para poder apresentar bacana no seminário, no webinário, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.